Olá, estudantes do sexto ano, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre divisão e a gente vai ver como a gente pode usar a ferramenta da divisão para resolver alguns tipos de exercício. Venham comigo. Você sabia que a divisão pode ser usada como ferramenta para resolver diversos exercícios? Como assim, professora, diversos exercícios? Isso mesmo. A divisão, ela é uma operação que ela nos auxilia a resolver exercícios, por exemplo, que trata de proporcionalidade. O que seria isso? Por exemplo, para eu diminuir de forma proporcional, a divisão nos auxilia. Se eu fosse aumentar de forma proporcional, seria a multiplicação, mas a divisão a gente vai usar para diminuir proporcionalmente, certo? Mas, professora, diminuir proporcionalmente? Sim, observa aqui, ó. Se eu tenho aqui 32 dividido por 8, vai dar 4, resto 0. Mas e se eu tenho 120 dividido por 20, vai dar 6, resto 0. Olha como é que a divisão pode me ajudar. A multiplicação vai aumentar, ó. Lembra que a professora falou? A multiplicação aumenta de forma proporcional. Então, esse 32 vai virar 160 e esse 8 vai virar 40 se eu multiplicar por 5. Então, ela aumenta os valores. Mas olha a divisão. A divisão vai reduzir esses valores. Então, vai reduzir de que forma? De forma proporcionalmente. Então, se eu dividir o meu divisor por um número e eu tenho que dividir o meu dividendo por esse mesmo número para que essa redução fique proporcional. Mas, professora, aonde a gente vai aplicar isso? Aonde? Numa simplificação. Por exemplo, se eu falo para vocês que eu tenho aqui o número 5 milhões e eu quero escrever ele de uma forma mais simples, ou seja, menor, com menor valor, eu posso pegar e dividir por 1000, porque olha, eu estou eliminando esses 3 zeros. Ou se eu quero escrever esses 5 milhões como 5, eu vou dividir por 1 milhão para eliminar todos os zeros. Dividir, certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai usar essa ideia na simplificação das operações. 300 dividido por 60, olha lá como é que fica. Eu posso dividir, começar dividindo por 10, depois eu posso dividir por 6. Se eu dividir por 10 e dividir por 6, na verdade eu estou fazendo o quê? Eu posso dividir por 60, que dá o mesmo resultado, certo? Olha lá, vamos voltar aqui um pouquinho, 5 dividido por 1 e aqui também 5 dividido por 1, tudo bem? Mas onde mais a gente encontra a divisão como ferramenta para resolver? Quando eu quero encontrar um elemento do quê? Da multiplicação. Então, por exemplo, se eu tenho aqui 4 vezes alguém e eu não conheço esse alguém, certo? E eu sei que vai dar 60. O que vai acontecer? Eu tenho que usar a divisão, mas quem que me auxilia nisso? A relação fundamental. Se eu aplicar a relação fundamental aqui, eu vou ter o quê? Que o 60 é o meu dividendo, que o A pode ser considerado o meu quociente e que o 4 pode ser considerado o meu divisor. Isso se a gente pensar que a gente tem um resto 0 numa divisão exata, certo? Então, substituindo esses valores aqui, eu vou ter o quê? 60 é o meu dividendo, 4 o meu divisor e quem vai ser o meu quociente? O valor do A. Então, eu vou ter o quê aqui, ó? 6 dividido por 4 vai dar 1, né? Que na verdade vale 10. 10 vezes 4, 40. Se eu subtrair 60 aqui, o 40 do 60 vai dar o 20. Ou eu posso fazer aqui, 6 menos 4 vai dar 2, certo? Então, eu tenho uma divisão exata. Quanto então vale este A? Este A vai valer 15, porque eu apliquei a relação fundamental da divisão, certo? Então, o A vale 15. Tudo bem? Então, viram? A divisão a gente consegue aplicar em vários exercícios. Numa simplificação, né? Igual a gente apresentou, quando eu quero encontrar um elemento, certo? E também quando eu quero diminuir de forma proporcional. Então, a prof encerra aqui. Espero que tenham gostado e um até breve.